passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todos os milagres realizados por Jesus tinham um caráter didático. Isso significa dizer que todo milagre realizado por Jesus, esse milagre efetuado por Jesus, realizado por Jesus, foi realizado para ensinar-nos algumas coisas a respeito da fé. E os discípulos que estavam com Jesus, eles foram advertidos quanto à fé. Deus homem, o Filho amado do Senhor Jesus, ele transforma aquela situação adversa, aquela situação de temor e de pânico, em calmaria, para ensinar que nós devemos confiar em Jesus, confiarmos em Deus. E há algumas questões aqui que eu queria destacar com você a respeito da fé. Primeiramente, a fé ela precisa ser exercida em todos os momentos da nossa vida. Nós vemos aqui os discípulos passando por uma grande tormenta, por uma grande tempestade. E nesse momento eles fraquejaram na fé. E por isso foram advertidos pelo Senhor Jesus. E o texto vai responder para mim a seguinte pergunta: por que a gente precisa ter fé em Jesus? Qual a necessidade de termos fé no Filho de Deus? Por que ter fé em Jesus? E por que a gente pode confiar plenamente na pessoa de Jesus? O texto vai me dar 3 respostas que eu quero compartilhar brevemente com você. A primeira resposta está lá no versículo 35, quando Jesus diz assim: passemos para outra margem. Nós devemos confiar e ter fé em Jesus, porque a palavra de Jesus é uma palavra que se cumpre. Vemos aqui não uma sugestão de Jesus, quando ele diz assim: passemos para outra margem. Essa não é uma proposição apenas de Jesus. Jesus não está aqui meramente sugerindo que eles fariam aquela viagem e eles chegariam a outra margem. Jesus ele está aqui afirmando: estaremos na outra margem, passaremos até a outra margem. E a despeito de qualquer tipo de tormenta, de tempestade, qualquer contratempo que nos alcance nesse nosso caminho aqui, nessa vida, nós temos a certeza de que a palavra de Jesus ela se cumpre, que a promessa de Deus na nossa vida é uma promessa que se cumpre, porque Deus, e a própria palavra de Deus nos diz isso, Deus não é como o homem, Deus não está condicionado às circunstâncias, Deus não realiza ou deixa de realizar as coisas porque levando-se em conta o que está à nossa volta. Ele decreta, ele promete, e tudo aquilo que ele prometeu na minha vida, na sua vida, ele há de cumprir. Ele prometeu que ele nos guiaria em segurança, ele prometeu que ele nos conduziria pelo caminho, que ele estaria conosco no caminho.
Ele nos prometeu que nos consolaria com seu Espírito Santo de todas as nossas mazelas. Ele prometeu que um dia nós estaremos com Ele na glória, que nós receberemos a recompensa de sermos fiéis a Ele aqui nessa terra. Então a gente deve confiar em Jesus, porque Ele é um homem de palavra. A palavra do Senhor Jesus se cumpre. Mas há uma segunda resposta para essa pergunta: por que eu devo confiar em Jesus? Por que eu devo ter fé em Jesus? E essa resposta lá no versículo 38. O texto nos diz que Jesus estava no barco. Queridos, quando Jesus está presente no barco da nossa vida, quando Ele está presente na nossa existência, nós podemos descansar, nós podemos nos alegrar, nós podemos depositar nele toda a nossa confiança, porque Jesus, Ele está sempre conosco. Jesus, Ele nunca nos deixa só. A despeito de qualquer situação que possamos enfrentar, a presença de Jesus é sempre real. A presença de Jesus é constante. Não há um segundo sequer que Ele nos deixe a nossa própria sorte. Ele está nos conduzindo. A sua presença está nos fortalecendo. A sua presença está trazendo segurança para a nossa vida. A presença de Jesus é o que nos reanima, é o que nos cobre com intrepidez e coragem para a gente continuar caminhando, fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer. É essa presença que faz com que a gente levante da nossa cama todos os dias e tenha certeza de que nada que acontecer durante o dia pode tirar essa presença de Deus da nossa vida. Talvez, se os discípulos considerassem isso naquele momento, eles não teriam dito a Jesus o que eles disseram lá no finalzinho do versículo 38. Não te importa que pereçamos? Jesus, Ele está presente conosco, Ele sempre está agindo na nossa vida. Ele sempre está cuidando de nós. A sua presença é real. A sua presença é uma presença que nos traz ajuda. É o nosso socorro, é um socorro bem presente quando vivemos momentos de tormenta, momentos de tribulação. Mas uma terceira resposta à nossa pergunta: por que ter fé em Jesus? Está lá no finalzinho do versículo, aliás, está entre os versículos 39 a 41. Jesus repreende o vento, Ele põe fim àquela tempestade, ela se transforma numa grande bonança, e aí no finalzinho do versículo 41, os discípulos, possuídos de grande temor, eles perguntam assim, uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, você pode confiar, ter fé em Jesus, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor da natureza. Por isso Ele pôde acalmar essa tempestade. Ele é aquele que tem nas suas mãos as rédeas da história. Ele é aquele que conduz todos os acontecimentos e nada foge ao seu controle. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele não pode ser pego de surpresa em nenhuma situação. Nada pode trazer uma situação na sua vida em que Jesus não tenha o controle sobre ela. Ele pode infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Nas mãos do Senhor Jesus está o livro da história, como a gente lê lá em Apocalipse. A história está nas mãos dele, e tudo que ele faz na nossa vida concorre para o nosso bem. O desejo de Jesus é sempre nós estarmos perto dele, nunca distantes dele. E eu desafio você a colocar nas mãos de Jesus a sua vida, a ter fé em Jesus, a ter fé em Deus, sabendo que Jesus é o único caminho que te leva até Deus. Jesus é a verdade, Ele é a vida, Ele é a fonte da nossa existência, Ele é a razão pela qual nós existimos. Por isso eu quero desafiar você, no dia de hoje, a depositar a sua fé em Jesus, sabendo que Ele tem promessas para a sua vida, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque a palavra dele é fiel.
Quero desafiar você a ter fé nele, porque ele está presente na sua vida. Porque ele é o Deus que age na sua vida. Ele é um Deus que não está alheio à sua existência. Ele não está alheio à dor que você sente, ao desconforto que você sente muitas vezes. Ele não está alheio ao seu choro. Muito pelo contrário. Ele está com seus ouvidos atentos a ouvir todo o seu clamor, a atender todas as suas carências. Eu quero desafiar você a crer em Jesus, confiando no poder de Jesus. Porque no poder de Jesus nós somos vencedores. Pelo poder de Cristo nós vencemos todos os inimigos. E o último inimigo a ser vencido é a morte. E pelo poder de Jesus, eu e você venceremos a morte. Estaremos eternamente desfrutando de todo o benefício que Ele mesmo conquistou na cruz por nós. Confie em Jesus, deposite nele a sua fé, certamente você será ricamente abençoado. Você viverá plenamente uma alegria. Só quem pode dar.